Pesqueira joga bem, perde vários gols, principalmente no segundo tempo, e leva o castigo no final, empate ruim para o Pesqueira. Nós vamos ver os gols da partida. Hoje tem julgamento no TJD que pode fazer com que equipes percam pontos, entre elas o Pesqueira. Daqui a pouco nós vamos explicar todos os detalhes. Pesqueira joga domingo contra o 1º de maio e tem um gigantesco tabu a enfrentar. Todos os detalhes daqui a pouquinho, depois da nossa vinheta. Tudo que rola no mundo do esporte você ouve aqui. Nesse time só tem fera. Show de bola! Você está no Opinião com Jânio Araújo, seu programa semanal analisando o Campeonato Pernambucano da Série A3 e a participação do Pesqueira Futebol Clube, que ficou no empate no último domingo no estádio Joaquim de Brito, diante do seu torcedor que saiu frustrado, né? A equipe jogou bem, perdeu várias oportunidades e poderia ter saído com um resultado positivo que o colocaria na vice-liderança, ou seja, na zona de classificação. Resultado fez com que o Pesqueira caísse para 5º lugar. Vamos trazer logo a tabela do campeonato aqui, os resultados da 4ª rodada. A equipe do Belo Jardim, fora de casa, jogando em Santa Cruz de Capibaribe, venceu o 7 de setembro por 2-0. O Caruaru City, no Antônio Inácio, venceu o Xangrande por 3-2. Jogando no Arruda, viu? O 1º de maio mandou o jogo no Arruda em Recife, o América venceu por 3-1. E aqui no Joaquim de Brito, Pesqueira 1, Águia 1. A 5ª rodada no sábado tem Xangrande e 7 de setembro, Belo Jardim e América, Águia e Caruaru City. E no domingo às 15 horas tem Pesqueira e 1º de maio. A classificação tem o América com 10 pontos, Águia com 8, Caruaru City com 7, Belo Jardim com 6, Pesqueira também com 6 pontos, esses ainda brigando. Xangrande 1º de maio com bem poucas chances, já estão a 5 pontos da zona de classificação. E o 7 de setembro já foi, né? Matematicamente ainda pode chegar aos 9 pontos, mas eu acredito que não tem mais aspiração para a equipe do 7 de setembro que está mandando seus jogos em Santa Cruz do Capibaribe. Vamos aos gols do jogo de domingo lá no estádio Joaquim de Brito. E vamos chegando com os gols de Pesqueira e Xangrande. Logo aos 36 minutos do primeiro tempo, Rogério Oliveira, reestreando com a camisa da Águia do Agreste no estádio Joaquim de Brito, marcou o primeiro gol da partida. Veja aí que ele recebeu um lance entre os zagueiros e fuzilou o goleiro Gideão, sem chances, fazendo 1-0 para a Águia do Agreste. Confira aí novamente no replay. Bateu sem chances para o goleiro Gideão. 1-0 Pesqueira. Já no segundo tempo, uma falta até mesmo desnecessária do lateral Ricardo, numa jogada que já estava dominada. Confira aí no replay que tinha cobertura, o jogador ainda iria tentar a jogada, o Ricardo fez a falta. Falta perigosa para a equipe do Águia. Na cobrança, Alain e o desvio de Williams para marcar o gol de empate do Águia de Cumaru. Resultado ruim para o Pesqueira. E terminou assim a partida. Pesqueira 1, Águia também 1. As duas equipes ainda têm chances. A Águia é vice-líder. Pesqueira é o 5º colocado. Mas vacilou a equipe da Águia do Agreste. Confira mais uma vez o replay. O jogador Williams até se abaixa para desviar do goleiro Henrique. Bom, antes da gente falar o jogo, foi divulgado o borderô financeiro. Deixa eu trazer aqui para ler, né? Não tem a imagem. O público total foi de 753 pessoas no estádio Joaquim de Brito, sendo que desses 292 entraram com gratuidade, no caso. Então veja que quase 2/3, aliás, quase 1/3 entrou de graça. Se brincar, mais de 1/3, né? Dá 750, quase 300 pessoas entraram de graça, então dá mais de 1/3. A renda foi de R$3.600. A renda líquida do Pesqueira foi de R$139. Pelo menos dessa vez não ficou no prejuízo, segundo aqui o borderô financeiro. Então, o que aconteceu domingo lá no estádio Joaquim de Brito?
O Pesqueira teve o primeiro tempo meio que amarrado, mas conseguiu sair na frente com o Rogério. O gol que você viu aí, ele sai em posição normal, segundo o Bandeira, estava bem na linha e pareceu realmente posição normal. Aí nas imagens do nosso amigo Gilmar, é uma câmera mais em diagonal, não dá pra gente ter certeza do lance. E no segundo tempo ele teve uma chance praticamente igual. Vamos mostrar ela aí, né? A jogada ali começa no meio de campo, aí o Danilo que jogou uma boa partida e a enfiada de bola, né? E o Rogério chegou. Eu acredito que nesse domínio a bola correu um pouquinho demais. Mesmo assim ele ainda conseguiu a finalização e foi uma grande defesa do goleiro Gideão. Veja que aí que parece que realmente ele sai em posição normal. O Bandeira tinha mandado seguir, viu? Foi escanteio essa bola. E veja aí que ele ainda consegue a finalização no cantinho. E o Gideão faz grande defesa. Eu até considero mais uma defesa do goleiro do que um gol perdido pelo Rogério. Mas essa aí foi uma das oportunidades que o Pesqueira perdeu no jogo. Não só foi essa não. O próprio Rogério teve uma chance lá que ele meteu um voleio que seria um golaço. Só que a bola foi para fora. O goleiro Gideão já não tinha mais nada a fazer. Teve outro lance também que o Lucas chegou cara a cara, finalizou, a bola entraria e ela acaba batendo no James Dean, que não conseguiu desviar. O próprio jogador do Pesqueira acabou tirando o gol. E essas chances acabaram penalizando, como eu falei aí na narração, uma falta desnecessária. A cobertura já estava chegando, o lateral Ricardo, que entrou muito mal no jogo, é um bom jogador, mas entrou muito mal na partida. Acabou fazendo uma falta desnecessária e no gol, falha da defesa, né? O jogador... o Williams se antecipou à defesa, né? Era para ter um jogador ali plantado para evitar esse cabeceio. E não só ele, como outro jogador também chegava, se a gente olhar aí nas imagens direitinho. Então o Pesqueira vacilou e agora vai ter que vencer os 3 jogos e ainda torcer por um tropeço do Belo Jardim, pode ser até um empate, e uma derrota do Águia. Eu até acho que isso é bem possível de acontecer, esses 2 tropeços. O Pesqueira tem 2 jogos em casa contra adversários que já estão praticamente eliminados. O 1º de maio, mas daqui a pouco eu vou dar uma sequência que é preocupante, e o 7 de setembro na última rodada. Mas tem um jogo dificílimo contra o Caruaru City fora de casa que também está na briga. Então realmente o Pesqueira agora vai ter que se superar, vai ter que vencer os 3 jogos e para conseguir o acesso vai ter que se deslumbrar lá em Caruaru e vencer o Caruaru City no segundo confronto entre as 2 equipes. Por sinal vai acontecer mais uma vez em Caruaru. No primeiro foi 3-1 na Série A2 de 2021 e agora vai acontecer o segundo confronto entre as 2 equipes. Por sinal, Pesqueira e Águia se enfrentaram pela primeira vez na história. Mas tudo isso pode mudar por causa de um julgamento que vai acontecer hoje no TJD. E é isso que nós vamos explicar agora. É bronca, vamos começar a contextualizar, né? Para quem não acompanhou todo o episódio na época, né? Vamos trazer de novo o regulamento aqui geral de competições. Veja só, o regulamento geral de competições da Federação Pernambucana, no seu artigo 45, diz o seguinte: o atleta que já tenha atuado por 2 clubes durante a temporada em qualquer das competições coordenadas pela Federação Pernambucana de Futebol, integrantes do calendário anual, não pode atuar por um 3º clube mesmo que esteja regularmente registrado. O atleta durante a temporada pode estar registrado por no máximo 3 clubes. No caso é o caso do Rogério, por exemplo. O Pesqueira é o 3º clube dele na temporada. Daqui a pouco eu vou explicar essa situação também. E tem essa temporada, o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. E aí tem outras coisas. O que é que acontece, pessoal? Deixa eu voltar aqui para a minha câmera para explicar. Alguns jogadores do Pesqueira, Belo Jardim, Xangrande, América, o 7 de setembro e também a equipe do Caruaru City estariam jogando a 3ª competição organizada pela federação. Alguns jogadores jogaram a Série A1 e alguns jogadores jogaram a Série A2. Então não poderiam estar jogando a Série A3. No Pesqueira tinha 3 atletas nessa condição: Grafite, o Vini Bala e também o Rodrigo. Os 3 inclusive já não estão mais no Pesqueira, já foram liberados, já tiveram a rescisão do contrato. E o Pesqueira utilizou esses jogadores em 2 partidas. E aí, hoje à noite vai ter o julgamento. Deixa eu trazer até o vídeo aqui do TJD mostrando a convocação, né? Exatamente isso. Ó. Os jogos 7 de setembro em Caruaru City. Nesse caso, as 2 equipes estão intimadas a participar.
Aí no jogo América e Pesqueira também as duas equipes estão intimadas. Aí no jogo Xangrande 1º de maio, somente o Xangrande, o 1º de maio não estava com essa irregularidade. E no jogo Belo Jardim e Águia, somente o Belo Jardim, o Águia não está também com essa irregularidade. Aí da segunda rodada, Caruaru City e América, somente o Caruaru City. E Pesqueira e Belo Jardim, as duas equipes. Aí o edital assinado por Ulisses Brito, presidente do TJD. Essa reunião acontece hoje às 18h30 na sede do TJD, lá em Recife. Então, o que é que acontece, pessoal? Você está vendo aí que Pesqueira, Belo Jardim e Caruaru City, eles utilizaram em 2 rodadas estes jogadores. Já as outras 3 equipes, o América, o 7 de setembro e o Xangrande, eles utilizaram apenas na primeira rodada. E eles foram intimados no artigo 214 do CBJD. O que é que diz esse artigo? Incluir na equipe ou fazer constar na súmula ou documento equivalente atleta em situação irregular para participar da partida, prova ou equivalente. Redação dada pela resolução do CNE número 29 de 2009. A pena, perda do número máximo de pontos atribuídos a uma vitória, ou seja, 3 pontos no regulamento da competição, independentemente do resultado da partida, prova ou equivalente e multa de 100 a 100 mil reais. Para fins desses artigos, não serão computados os pontos eventualmente obtidos pelo infrator. Isso aí é muito importante porque, só para a gente saber, o Pesqueira empatou o primeiro jogo com o América. Então, se ele for punido, ele perde 4 pontos, porque ele perde os 3 pontos que está lá na pena e mais 1 ponto que conquistou. Também no segundo jogo, ele perderia também os 4 pontos. Então, eu fiz até uma tabela aqui, que as equipes forem sem punidas, quantos pontos perderiam. O Pesqueira perderia 8 pontos. O Caruaru City perderia 9 pontos, porque na primeira rodada ele ganhou o jogo. Então, além dos 3 pontos, ele perderia mais 3 e 3 pela segunda rodada, 9 pontos. O Belo Jardim, a mesma situação do Pesqueira, perderia 8 pontos. O América perderia 4 pontos, porque só utilizou no jogo contra o Pesqueira. Então, ele empatou a partida, perderia 3 mais 1. O Xangrande perderia 6 pontos, porque ele ganhou o jogo do 1º de maio. Então, ele perderia os 3 pontos do jogo e mais os 3 que ele ganhou no jogo da primeira rodada. E o 7 de setembro perderia 3 pontos, já que ele perdeu a partida. O 7 de setembro seria o que perderia menos. Já tem 0 ponto, ele iria para menos 3. O que é que acontece aí? Nesse contexto que a gente vê, o América, para o América, se a gente for olhar, se as equipes forem punidas, para o América é bom. Porque o América tem 10 pontos e ele iria para 6. Ficaria 2 pontos atrás do Águia, que é líder, e dentro da zona de classificação. E só seria ameaçado pelo 1º de maio, que tem 3 pontos. As outras equipes todas estariam com pontuação negativa. Então, praticamente acabaria o campeonato. Se a gente considerar até que o 1º de maio, vamos ser sinceros, né? Não tem um time para chegar e bater de frente com o América. Então, realmente, o campeonato pode acabar hoje, dependendo dessa decisão. Por outro lado, algumas equipes colocaram na segunda rodada os jogadores que estariam irregular porque houve o aval da Federação Pernambucana de Futebol, que poderia colocar, que iriam resolver na terça-feira da semana seguinte. No caso, há 15 dias atrás teve uma reunião na federação e lá fizeram um acordo, como se fosse um acordo na realidade, né? Que as equipes seriam multadas, mas não perderiam pontos. Inclusive, a gente fez um programa aqui, vou deixar até na descrição do vídeo, esse programa aqui, onde fizeram este acordo, que a gente gravou aqui no dia seguinte. Porém, para a federação, fazer acordo com a federação não é muito confiável, pelo menos na minha opinião, certo? O que as equipes podem alegar é que a denúncia foi feita fora do prazo. Lembra daquela situação de São Paulo e Fluminense? E o São Paulo pediu o cancelamento da partida, né, por ter havido um suposto erro de direito do árbitro. E o que o STJD alegou foi que o São Paulo teria entrado fora do prazo. Pelo CBJD, eu não tenho a imagem, né? Mas pelo CBJD, as equipes que quiserem protestar algum jogo têm que protestar com 3 dias úteis após a divulgação da súmula. Normalmente a súmula ela é divulgada no mesmo dia do jogo. Ou seja, a de domingo, do jogo Pesqueira e Águia, já foi divulgado no domingo. Então, se acontecer alguma irregularidade, os times têm até essa quarta-feira para colocar. E eu acredito que esta denúncia aconteceu fora do prazo. Já é uma boa linha de defesa, caso o tribunal vá lá, dê a impressão de que vai punir. Tudo pode acontecer, inclusive nada.
E amanhã a gente vai fazer uma edição extraordinária, exatamente, para trazer todos os detalhes desse julgamento. Quem sabe hoje à noite mesmo, viu? Talvez hoje à noite mesmo a gente já traga. Se não trouxer hoje à noite, amanhã a gente traz. Às vezes as informações chegam muito tarde pra gente, chega às 19 horas, mas nos grupos a gente sempre avisa. Mas no programa aqui a gente traz todos os detalhes amanhã numa edição extraordinária, ok? Bom, Pesqueira tem um desafio contra o 1º de maio, é isso que vai ser o nosso próximo assunto. Domingo no estádio Joaquim de Brito tem Pesqueira e 1º de maio, inclusive com transmissão do nosso Facebook em áudio, viu? A gente tentou fazer a primeira vez pelo YouTube, não deu muito certo porque o computador arriou a bateria. A gente tentou fazer o primeiro tempo no YouTube na semana passada, contra o Águia, mas deu um probleminha também de conexão e acabou também inviabilizando a nossa transmissão do primeiro tempo pelo YouTube. Então a gente não vai mais transmitir pelo YouTube, a gente vai transmitir no Facebook do Jânio Araújo. Então é só colocar lá Jânio Araújo Oficial que você vai encontrar o nosso Facebook. A gente até teve uma boa audiência, quase 1000 acessos no jogo contra o Águia, então por isso a gente gostou da ideia e vai fazer em áudio, viu? Lembrando, a gente não tem o direito de transmissão, a transmissão de Pesqueira e 1º de maio no próximo domingo às 3 horas da tarde, viu? Jogo às 3 horas da tarde, não vai ter mais jogo às 4 horas porque o refletor não é confiável e olha que Pesqueira correu o risco até de levar WO, porque o regulamento geral de competições ele é interpretativo. Então, se por acaso o jogo não continuasse, passasse mais de 1 hora ali sem ter a volta da energia, o Pesqueira poderia ser considerado culpado e receber o WO. Então, correu esse risco. Embora o regulamento, como eu disse, ele é interpretativo, porque isso é o artigo 20 que diz isso lá do regulamento geral. Mas no 21 diz que caso a partida não tenha completado os 30 minutos do segundo tempo, ela terá que ser continuada no outro dia às 15 horas ou então numa data a ser marcada pelo TJD. Então corria o risco Pesqueira de ir para o TJD também nessa situação. Então para não correr esse risco, o jogo 3 horas da tarde no próximo domingo, ok? Então transmissão ao vivo no nosso Facebook do Jânio Araújo em áudio, viu? Bom, vamos trazer agora esse próximo jogo do Pesqueira com o 1º de maio. Um adversário que sempre faz investimentos modestos, há muito tempo não joga uma Série A1 do Campeonato Pernambucano, faz tempo realmente, eu não me lembro da última vez. Mas é uma equipe que sempre foi um calo no pé do Pesqueira. Eu não tenho os números de 2006 e 2007, que eu sei que houve jogos entre Pesqueira e 1º de maio, até porque o Pesqueira sempre pegava o grupo do Sertão. Mas infelizmente a internet hoje tem muitos dados de 2010 para cá. Inclusive no site da Federação Pernambucana de Futebol só fala dos campeonatos pernambucanos de 2014 para cá. Os de 2014 e antes, poucas informações. Então a gente conseguiu colher as informações de 2008 para cá. 2008 teve um jogo épico no estádio Joaquim de Brito, onde o Pesqueira abriu 3-0 no primeiro tempo. E no segundo tempo levou uma virada de 4-3. Esse jogo ficou na minha memória. O Thiago Mexerica, que jogava no Pesqueira, que era uma das estrelas, o Pesqueira jogando bem, com chance para mais. No primeiro tempo fez 3-0 e levou uma virada de 4-3, tipo aquela do Palmeiras e Vasco na final da Mercosul de 2000. Já em 2009, o Pesqueira perdeu as 2 partidas que jogou contra o 1º de maio. 1-0 no Joaquim de Brito e 1-0 no Paulo Coelho. Em 2010, a única vitória que a gente registrou, Pesqueira venceu do 1º de maio em 2010, lá no Paulo Coelho. Inclusive faz 14 anos, essa foi a única vitória e última vitória que o Pesqueira. Que a última vitória a gente tem certeza. Se foi a única, depende muito dos números de 2006 e 2007, que a gente vai tentar colher com historiadores, com o nosso amigo Gilmar Farias, que provavelmente deve ter algum levantamento dos anos de 2006 e 2007. Tá ok? Aí as equipes ficaram 10 anos sem se enfrentar, até porque o Pesqueira não disputou em 2011 a Série A2 e a partir de 2012, o 1º de maio, começou a não disputar. E somente em 2020 as 2 equipes vieram se enfrentar, foram 2 jogos. Lá no Paulo Coelho, Pesqueira perdeu por 2-1 e aqui no estádio Joaquim de Brito foi 0-0. Em 2021, também aqui no estádio Joaquim de Brito, o 1º de maio venceu por 2-1 a equipe do Pesqueira. E em 2022, mais um 0-0, embora teve um gol legítimo anulado pela arbitragem, inclusive numa cobrança de lateral, o defensor voltou a bola
e o Bandeira marcou impedimento, inclusive até o Eric Bandeira, que era supervisor, viu as imagens e deu razão ao Pesqueira, mas não podia fazer nada a não ser suspender a arbitragem, né? Não era erro de direito, era erro de fato, então no caso não teve isso. Mas o ponto é o seguinte, de 2008 para cá, a Pesqueira venceu um jogo contra o 1º de Maio e perdeu 5 contra a equipe de Petrolina. 1 em 2008, 2 em 2009, 2020 e 2021. Então o retrospecto é bem inferior. E houve 2 empates nesse recorte, né? Então, em 8 jogos que a gente conseguiu fazer o levantamento, são 5 vitórias do 1º de Maio, 2 empates e apenas 1 vitória do Pesqueira em 2009. Também a gente não registrou, né? Mas Pesqueira não ganhou do 1º de Maio jogando no estádio Joaquim de Brito, como vai acontecer na próxima vez. Mais detalhes sobre este jogo, Pesqueira e 1º de Maio, a gente traz na próxima sexta-feira, tá certo? A gente tem um encontro marcado com mais uma opinião com o Jânio Araújo. Na próxima sexta-feira, amanhã uma edição extra, mas para falar somente do que aconteceu hoje no julgamento do TJD, ok? Um abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tudo que rola no mundo do esporte você ouve aqui. Nesse time só tem fera.